Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Estão preparados para receber mais uma visão vinda dos céus ao nosso coração? Hoje estamos com um jovem que irá compartilhar conosco o seu testemunho. Um testemunho onde ele conta quem ele era sem Jesus e quem ele é agora, na presença de Deus. Então vai ser um testemunho tremendo. Ele é português e vai compartilhar conosco um pouco daquilo que Deus vem fazendo em sua vida. Seja bem-vindo, Diogo. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Diogo, tenho 21 anos, sou recém-convertido, breve vou-me batizar. Eu vim da igreja da DF de Amarante, com a autorização dos meus pastores. Estou aqui para dar o meu testemunho, como é que era a minha vida antes de conhecer a Jesus e a minha vida agora com Jesus. Espero que esta mensagem vos possa edificar. Então vamos deixar de muito arrodeio e vamos conhecer aquilo que Deus tem feito na vida dele. Vem! Estou muito feliz por ter você aqui, por ter aceitado esse convite, saiu de tão longe para vir compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Um jovem português, eu falo muito português porque nós brasileiros que chegamos aqui em Portugal, é muito difícil arrumar uma forma de evangelizar para os portugueses. E quando a gente vê um português jovem que poderia estar aí curtindo o mundo como muitos outros, mas não, está na casa do Senhor, buscando mais dele, a gente se alegra com isso. A gente se alegra com isso, por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui. E eu tenho certeza que seu testemunho irá impactar outros jovens que irão fazer eles refletir um pouco mais na vida que eles estão levando. Mas para que a gente possa conhecer esse novo homem, eu vou dizer assim, quem era você antes de conhecer Jesus? Então é assim, eu antes de conhecer Jesus, mais ou menos há 2 anos, eu era ateu. Não é que eu seja ateu, mas eu não tinha uma crença. Não acreditava em Não nada. acreditava em nada. Não sabia o que acreditar, o que não acreditar. E então, eu quando era mais pequeno, fui batizado na igreja católica. Exatamente. Fiz lá, quando fui lá batizado, fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão solene e depois havia outra, mas eu não cheguei a fazer. Então, eu estava lá por obrigação dos meus pais, não é? Que eu até saí de lá sem acreditar em nada. Sem acreditar em nada. Sem acreditar no Jesus que eu hoje conheço. Pois. E daí você cresceu no mundo. Cresci no mundo, já aí perdidão, a usar drogas em busca de prazeres momentâneos. Também fui tentar preencher esse vazio com a espiritualidade, com outras religiões. E nada preenchia. Nada. Parecia que só dava um passo atrás. Só estava perdendo tempo. Só estava a perder tempo, sem qualquer dúvida. E como você chegou a conhecer Jesus? Foi através de uma pessoa, um convite para ir para a igreja? Como foi esse encontro com o verdadeiro Deus? Então, isso, eu acho que foi muito a misericórdia de Deus, porque foi algo natural. Não foi logo uma pessoa que me tocou no coração. Eu acho que foi mesmo já Deus a tocar-me no coração por algumas práticas, por algumas... Então eu depois estive ali um tempo fora de religiões e tudo. E então eu estava focado em mim, focado no desenvolvimento pessoal. Então estava muito já... Eu treinava 4 vezes por semana, eu tinha rigor na alimentação, tinha rigor no que eu assistia. Estava focado mais no seu físico. Na minha mente, sim. Estava mais focado nesse lado. E então eu gostava muito de livros que me pudesse acrescentar mais ao meu desenvolvimento pessoal. E então o engraçado foi... Pronto, já tinha comprado uns livros, 3 ou 4. E vamos supor o 5º que eu comprei foi um livro de provérbios e versículos da Bíblia. Um livro de 100 páginas só com versículos e provérbios. Para uma pessoa que não acreditava em Jesus, um livro desse, como foi esse impacto para você? De ler um livro que falava diretamente sobre aquele a qual você não acreditava. É assim,
Eu aí já estava com o coração mais aberto a Deus e a Jesus nessa fase, então tudo que eu lia naquele livro foi muito poderoso, foi muito forte, principalmente por causa de ser provérbios, ser da sabedoria de Salomão, onde ele ensina-nos a viver Sim. da maneira que agrada a Deus. Os princípios, não é? Tudo isso. Exatamente. Aí nesse livro Deus começou já a falar com você. Exatamente, foi aí que tudo começou. Porque esse livro ele leva a gente para uma questão de sermos melhor com nós mesmos, financeiramente também, né, se eu não me engano. É assim, nesse livro não era bem assim, mas eu estava mais com esse pensamento, sim. É nesse pensamento. Estava com um pensamento financeiro nessa altura. Pois, porque eu estou falando isso porque um colega meu aconteceu a mesma coisa. Ele disse que leu esse livro para buscar uma melhoria espiritual, mental, fisicamente, financeiramente. Por isso que eu perguntei, porque eu nunca li esse livro. Então aí Deus já começou a falar no seu coração. Você Sim. já começou a ficar curioso para saber quem era esse Deus. Exatamente. Comecei... O que não foi... Ou seja, não foi algo que me aproximasse realmente de Jesus. Porque é o que eu digo, estava espiritualmente cego. O meu foco era outro. Mas já foi ali uma pequena... Já foi uma semente. Já foi uma pequena semente, exatamente. Então o tempo se passou. Eu estive a tirar um curso de soldadura. E então eu conheci lá um rapaz que hoje considero como um irmão que me convidou a ir à igreja, ouvir ele a loubar. Ele disse que tocava lá na igreja e eu então, pronto. Ficou curioso para ver. E fui lá, vontade própria, apareci lá. E esta primeira abordagem, é assim, eu como estava ainda muito longe da presença, eu não é que tivesse sentido nada demais. Não significou nada para você. Sim, mas já foi uma experiência. Já tive a noção de como é que... Porque você nunca tinha ido numa igreja evangélica? Nunca. Foi a primeira vez. E ali gerou um impacto em você. Jogou mais uma semente. Exatamente. Isto foi por volta de, se não me engano, janeiro, fevereiro. Foi este ano. Pronto, o tempo se passou, continuo a andar, continuei focado no desenvolvimento pessoal, até que fui a um retiro com outros jovens empreendedores. E estava ali em busca de um propósito financeiro, principalmente, não é? Mas também mental, saúde. Ou seja, era muito parecido com o cristianismo, só que não tinha ali... Envolvia, não é? Sim, envolvia, só que não tinha ali a presença de Deus, não tinha ali um Salvador, não tinha ali onde nós nos apoiarmos. Eu posso estar enganado, né? Eles falavam de Deus para usar Deus em relação ao crescimento mental, o crescimento financeiro. Não chegavam a falar, mas falavam... a prática era como se fosse uma prática cristã, a melhorar a nossa própria pessoa, a nossa própria personalidade, melhorar os nossos hábitos. Percebi agora. Ou seja, já era muito como se fosse o cristianismo, só que com o centro, em vez de ser como é... De ser a Deus, não é? Em vez de ser Deus, era o dinheiro, exatamente. Também, claro que era a saúde mental, a saúde física, mas o foco daquilo era mesmo o dinheiro. E então, qual foi a segunda oportunidade de você ir para a igreja? Como aconteceu essa oportunidade? É assim, antes disso, eu continuava ali a ouvir uns podcasts para aprender mais sobre como me evoluir a mim próprio, quer seja financeiramente, quer seja mentalmente. E eu coloquei no telemóvel, enquanto fui tomar banho, coloquei lá um podcast
que falava sobre o poder do deserto. E eu inocentemente, vamos ver o que é que isto é. Eu fui tomar banho e comecei a escutar. E pronto, estava a ouvir. Eu no início não sabia que era algo relacionado com Deus, mas passando logo 1 minuto ou 2 já percebeu que já percebi que era, tem algo diferente aí. Que era uma pregação. Eu não sei se conheces, mas era um podcast do André Fernandes. Sim, claro. É. Eu sou muito fã daquele cara. Foi um podcast dele que eu... E ele falava de uma maneira tão... Ele tem o poder de falar simples, não é? Que faz a gente entender algo grandioso. Eu vejo assim. E ali Deus começou, mais uma semente foi lançada no seu coração. Mais uma semente. E então a partir daí continuei a falar com o meu irmão. Com o amigo que me levou lá a primeira vez à igreja. A primeira vez que fui foi a Lousada, lá a congregação dele. E então eu comecei a falar dele, começou-me a evangelizar, assim dizendo. E chegou um momento que ele viu que eu estava... Eu continuei a ouvir... Estava curioso. Ele viu que eu estava curioso, eu continuei a ouvir podcasts do André Fernandes. E cada vez mais gostava mais. Ainda com a cabeça no meu ego, com a cabeça no meu orgulho, com a cabeça nas finanças. Porque eu só vim a conhecer realmente o que é ser cristão quando realmente me aprofundei na palavra. Porque aquele início depois de me converter, ainda foi assim meio... Qual foi o momento que você disse, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso buscar mais saber disso? Ora bem, foi mesmo quando eu vi aqueles podcasts, foi mesmo nessa Você percebeu, você ficou curioso por aquilo. Exatamente. E então passaram-se uns dias, eu continuava a aprofundar-me naquilo, continuava a pesquisar sobre aquilo. E o meu irmão, ele chama-se João, ele ofereceu uma Bíblia. Ok, até aí tudo bem. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu abri mesmo em Gênesis e comecei aquilo a ler como se fosse um livro normal. Não. Ainda li para aí 25 capítulos, assim, à toa. Rapidinho. É, a única coisa que eu estava a entender era a história, porque de resto eu estava a tratar aquilo como um livro normal. O que é que aconteceu? Deus já tinha pegado em mim. Eu senti que já tinha pegado em mim. Então era para mim complicado eu ir à Lousada congregar, não é? Então eu andava no ginásio. Eu tinha lá um irmão que o pai era pastor. E então, mais uma semente. Mais uma. Então fui-lhe perguntar, porque eu tinha de arranjar uma congregação, algo para querer me aproximar de Deus. Perguntei-lhe mais sobre a igreja. Sobre a igreja, principalmente, que foi... E ele então convidou-me para ir lá. Eu já fui falar com ele por causa de ir lá. Então ele convidou-me para ir lá. E eu fui, se não me engano, foi num domingo. Ainda fui com uma visão completamente errada do que era Deus, do que era... É o que eu digo, foi poucos, a gente foi... E eu... O foco é só Cristo. Não há finanças, não há nada. Não há ego, não há nada. E aí é que eu fui conhecendo e fui aceitando. Não foi complicado. Deus foi moldando. Foi fácil dizer sim para Deus? Foi fácil. Porque Ele moldou-me de uma maneira... Porque já desde aquele livro que Ele começou a moldar. Ele foi te preparando para este momento, não é? É. A forma que Deus trabalha é muito lindo. Ele foi te preparando. E aí você começou a caminhar. Qual foi o dia exato que você decidiu? Não, hoje eu tenho que entregar a minha vida para Cristo.
Ok, eu lembro-me dessa data. Vou-me sempre recordar. Essa data foi 21 de Abril deste ano. 21 de Abril. Eu aceitei Jesus Verdadeiramente. como Senhor e Salvador, não é? Porque nós precisamos de Salvador. Nós precisamos. E esse dia ficou marcado na sua vida como... Você sentiu aí que o vazio que você buscava preencher com as coisas do mundo foi preenchido? Logo não, mas Aos poucos. aos poucos Você foi entendendo. fui. E qual foi a maior dificuldade? As pessoas ao seu redor, amigos, família, como foi dar essa notícia? Olha, agora eu sou evangélico. Foi complicado. E para mais, principalmente no início, um pouco de vergonha De falar, não é? de falar assim, né? De falar disso como português é tão estranho, tão desconhecido às vezes. Porque eles ouvem falar da igreja evangélica, pensam que é uma religião, que nós somos fanáticos, somos... Tem essa dificuldade, não é? E como foi sua família? A minha família é assim, foi tranquilo, a minha família. Não foi muito complicado. A minha avó, o meu avô, que é com quem eu passo a maior parte do tempo, eles acreditam em Jesus. São católicos, pronto. Eu quando falei que estava a ir a uma igreja que falava de Jesus, que o centro era Cristo, não é? A minha avó aceitou muito bem. Depois que o tempo foi ficando mais complicado, porque descobriram que eu não acreditava em santos, não acreditava no Papa, não acreditava na Virgem Maria, não acreditava no purgatório, não acreditava nessas coisas todas. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Foi a parte mais difícil deles aceitarem. E os horários principalmente, porque uma missa lá, que é supostamente o culto deles, uma missa demora uma hora. É, por exemplo, das 7 às 8. Nós aqui começamos um culto às 7. Não tinha nem hora para acabar. Se tiver que acabar às 9 acaba, se tiver que acabar às 10 acaba, se tiver que acabar às 10 e meia acaba. Para eles o normal numa missa assim de 3 horas é quando é... Um batismo. Quando é aquilo? Estão a faltar o termo. Consagração não. É assim uma missa numa época especial, não sei se é no Natal, não sei se é na Páscoa, que eles fazem uma missa à meia-noite. Não lembro não. Mas é isso que é mais longo. Foi a parte mais difícil para eles entender o porquê você passava tanto tempo na igreja. Porque era assim, eu mal me converti, mal aceitei Jesus, eu passando uma semana ou duas comecei logo a ter discipulado também. E a minha igreja tem muito ensino bíblico. Muito ensino bíblico, muito culto, tem escola bíblica dominical, tem oração. Então, a minha vida tornou-se a ser assim. Segunda-feira eu tinha discipulado. Na quarta tinha culto. Na sexta tinha culto. No sábado era aquele dia que eu pronto, também terça, quarta e sábado eram aqueles dias que eu estava mais tranquilo. E domingo de manhã tinha a escola bíblica dominical. Eu não comecei a ir logo do início. E tinha culto às 7 da noite, no domingo. Então, passou a viver basicamente na igreja. Exatamente. Era onde eu passava mais tempo a seguir a dormir, claro, a trabalhar. Era onde eu passava mais tempo, era na igreja. Sim. Então isso para eles foi mais difícil aceitar, não é? Em relação à amizade, você perdeu amigos? Foi fácil? Como é que foi? Não digo que perdi amigos, mas acabei por me afastar muito. Porque deixou de fazer sentido. Não é como é a realidade, eu deixei de pertencer ao mundo e agora pertenço a Jesus, então as visões são muito diferentes. É difícil andar com alguém que tem visão diferente da nossa, não é? O ambiente. Os ambientes. O ambiente é muito importante. O ambiente é tudo.
há um ditado, não sei se vocês têm lá no Brasil, mas é mostra-me com quem tu andas, que eu digo de quem tu és. Então isso é muito verdade. O ambiente. Eu também já vi um podcast do André Fernandes que era o poder do ambiente. Não sei se era assim o nome, mas era assim qualquer coisa. Ou seja, é a mesma coisa que juntar o joio com o trigo. Pois. São diferentes. Não sei mistura. Um é fruto, o outro. Isso foi difícil para você, essa fase de perder. Eu não digo perder pessoas. De Deus, eu vou dizer assim, foi difícil a fase que Deus tirou pessoas de perto de você que não ia no mesmo caminho. É sim, eu acho que não foi. Eu acho que não foi porque eu estava já a vivenciar o primeiro amor. Então aquele amor valia mais que tudo, mais que 1000 dias sem a presença dele. Ou seja, então, claro que é complicado uma pessoa afastar-se do que considerava os melhores amigos, considerava irmãos, não é? É complicado. Continuo a manter o contacto, continuo a estar lá para eles, mas agora um pouco mais afastados, mas... Acho que é necessário, não é? Sim, sim. Para que a gente possa evoluir, eu acho que é necessário. Principalmente nesta fase inicial, que nós temos que nos afastar das tentações. E houve um dia que me convidaram para ir... esse meu amigo abriu uma barraca na festa de junho lá em Amarante e pediu-me para eu ir lá tirar fotos. Eu aí já estava com uma mentalidade completamente diferente. Ou seja, eu costumava ir ao junho, costumava curtir a noite, como se diz, não é? Costumava beber, costumava fumar, costumava estar lá nos prazeres momentâneos do mundo, nessas festas. E este ano eu só meti lá os pés dias antes, já estava lá as diversões. Sim. Só coloquei lá os pés dias antes para levar lá a minha sobrinha a andar no parque. Andar lá nos carrinhos, nas diversões. E naqueles 3 dias, que era os 3 dias da festividade, eu não meti lá sequer os pés. Ele convidou-me para eu ir lá ajudá-lo a tirar fotos, mas eu... Não dá. Esse ambiente, para mim, não dá. E claro que ele não percebeu, claro que foi complicado para ele perceber. Mas eu... Não reagiu bem, não é? Sim. Não é que tenha reagido mal, mas não percebeu. Não entendeu, não é? O sentido, não é? Uhum. Mas eu acho que é mesmo isso que vai acontecer com todos. Que acontece, não é? Comigo não foi diferente. Quando eu me converti, eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estava ali vivendo o primeiro amor. E é o melhor momento da nossa vida, não é? É o início ali com Jesus. Por quê? Porque é naquilo ali que a gente entende que o vazio que havia dentro de nós só podia ser preenchido com ele. Exatamente. Então a gente se alegra porque a gente não sente mais aquele vazio, a dor. A gente se sente abastecido, não é? Exatamente. Por Deus. Então esse primeiro amor é muito difícil porque vamos perder pessoas, vamos ter que lutar. E suas lutas? Muitos hábitos. Suas renúncias, como foi? É assim, como eu já estava no desenvolvimento pessoal, eu já tinha deixado de beber, já tinha deixado de fumar. Ou seja, já estava ali também a tentar deixar a imoralidade. Deus já vinha te preparando desde o início. Desde o início. E eu não conseguia deixar essa parte da imoralidade de lado. Até que me converti e consegui realmente fazer o certo. Claro que voltei já a falhar. Claro, sim. Mas eu tive muito tempo sem falhar, muito tempo. E sei que foi por eu ter aberto brechas para o diabo poder entrar. Então eu sei que falhei por causa disso, pelas minhas fraquezas. E como tem sido o Diogo de hoje? É assim, agora o novo Diogo, diferente.
Um pouco, né? Uma pessoa que dizia palavrões, uma pessoa que era mesmo impura, uma pessoa imoral, uma pessoa que tinha muito ódio, rancor, tinha muito esses atributos. Fazia alguma coisa sempre por meu interesse. Pois. Se não tivesse o meu interesse eu era capaz de nem fazer. Então, agora isso mudou tudo. Eu não posso pôr mais essa vontade À frente da à vontade frente. de Deus. E há pessoas que possam pensar que isto é complicado, mudar, mas é a coisa mais satisfatória que existe. Servir. O que uma pessoa antes queria ser servida, queria ser como um patrão. Mas agora o nosso objetivo é servir. Então mudou muita coisa. Mudar os atributos, os princípios, os valores. Como tem sido sua vida dentro da igreja? Você tem servido, tem fazido parte do ministério? Sim. Eu neste momento estou lá na igreja como sonoplasta e a passar as letras, os versículos. Na mídia, não é? Na parte da mídia, exatamente. Estou a ajudar nisso. E ajudo tudo, se for preciso às vezes levar alguém a casa, eu também ajudo nisso. Ou seja, tenho servido. E sua busca, como é que tem sido? Tem feito devocionais? Exatamente. Como tem sido sua busca a se aproximar mais de Deus? É assim, eu comecei a ler, quando comecei a ler mais sério, eu comecei, tirando aquela parte de que comecei a ler Gênesis, os 25 capítulos, eu comecei a ler Mateus. Ou seja, recomendaram-me a começar pelo Evangelho, não é? Então eu comecei em Mateus, li Mateus, fiz devocionais, mas fiz poucos. E então em João, que eu até já em João já pode abrir, é isso. Já tinha aqui, quando eu comecei a ler João, já ia para aí em João para aí quarto. Eu estava a falar lá com uma jovem lá da igreja. Estava a falar mesmo sobre a Bíblia de estudo. Eu comecei aqui a ler a partir para aí do João. Não, foi João III. Comecei a ler, mas não estava a escrever, não estava a fazer nada aí. Estava só a ler, não por ler. Sim, estava a ler. Claro que eu retia algumas coisas, não? Sim, mas quando comecei a pôr para papel tudo mudou. E ela própria me disse, então compraste a Bíblia de estudo e agora convém mesmo fazeres um estudo, convém escreveres, convém fazer um devocional, fazer um estudo, mas mais sobre a parte do devocional. Então eu comecei a escrever, foi a partir para aí de João IV ou de João... Foi pronto, a partir de um desses. Eu comprei até um caderno mesmo para ter para ter mesmo aquele compromisso de escrever, para ter aquele compromisso de estar sempre a buscar. De estar sempre a buscar e a transmitir para o papel que o Espírito Santo fala em mim. E então, pronto, comecei a escrever. Eu antes escrevia muito contexto. Ou seja, eu era para aí 3 páginas ali, ou 4, no devocional completo. Dividia a parte do contexto e tinha a parte do devocional, aquela parte que posso aplicar os dias de hoje, que posso... O entendimento espiritual, assim dizendo, aplicado nos dias de hoje, aplicando como afeta. É o chamado próprio devocional, não é? Pois. Pronto. E eu agora eu também tento memorizar a história, que eu acho que estas histórias são muito interessantes, convém ter sempre o contexto da história, então ou seja, eu no devocional fazia o contexto da história e misturado vou fazendo também o devocional. Sei que ainda é uma coisa que ainda tenho que trabalhar, mas já escrevo
O Espírito Santo tem falado muito comigo. Tem falado muito comigo nestes estudos, podemos chamar mais estudos porque tem a parte que eu falo, que eu escrevo mais sobre o contexto e aquela parte devocional. Tem buscado se aprofundar mais, não é? Exatamente. Isso é bom, isso é bom. Tá se vendo na igreja, tá buscando na palavra, tá no caminho certo. E o que você... Quais os seus planos daqui pra frente? Porque a gente não conhece, não é, a vontade de Deus. Exatamente. Mas... E ainda tenho dificuldade de discernir algumas coisas que vêm de Deus. Ainda tenho essa dificuldade. Então eu não sei o que é que Ele tem para mim ainda. Eu não sei o que Ele quer de mim. Eu não sei como é que Ele me quer usar. Eu só digo que na oração que Deus usa-me, que seja feita a tua vontade. Exatamente. Você ainda não conhece o seu chamado. Ainda não. Mas está no caminho de conhecer. O chamado que eu tenho é servir, evangelizar. Top. Isso eu acho que é a nossa obrigação de todo o cristão. Não é obrigação, mas é o nosso dever de levar a palavra para outros lados, de servir, quer seja ímpio ou não. Servir, mostrar a bondade e o amor de Deus. Falando em chamado, falando em evangelizar, se aparecesse hoje um jovem na sua frente, ele dissesse, mano, eu tô perdido, tô sem saída, tô com um vazio grande no meu peito, o que você falaria para ele? É assim então, eu conseguia tocar no coração dele porque eu próprio já estive no lugar dele, não é? Forte isso. Então eu o convidava para ir à igreja, mas antes de tudo isso, esse é o foco, levá-lo à igreja, levá-lo a conhecer Deus, mas antes disso falava do meu testemunho, do que eu era, do que agora sou, do quanto Deus tem poder para transformar, quanto Deus pode arrancar aquelas coisas que nós pensamos que nunca vão ser arrancadas, que nunca vão ser renunciadas. Então era isso. Acho que o nosso testemunho é sempre mais forte. O nosso testemunho. O nosso testemunho ele é uma boa forma de evangelizar, não é? Exatamente. E é algo muito importante que você falou. Você tem autoridade de falar para ele, porque você já viveu isso. Você já passou por isso. E um dia alguém chegou para você, não é? E fez o mesmo. E fez o mesmo. Não é que eu me desse como perdido quando aconteceu, mas foi a mesma forma. Foi a mesma forma. Estava a passar por problemas, estava a passar por dificuldades. Assim como todos nós, não é? É verdade. Temos que ter pessoas do nosso lado que têm essa atitude. Exatamente. De, olha, vamos para Cristo, eu já passei por isso. Eu já estive onde você está e hoje eu me sinto curado, eu me sinto cheio, preenchido. Então isso é muito importante. Mano, teu testemunho é top. Tenho certeza que vai edificar muitas vidas, como me fez refletir muito em quem eu era, o que eu deixei para trás. Eu também baguncei muito nessa vida. Eu também fiz muita besteira. Mas graças a Deus, Deus não desistiu de mim. Glória a Deus por isso. Assim como Ele não desistiu de você, não é? Exatamente. Eu consigo enxergar na sua história é a forma linda ao qual Deus vai buscar os seus filhos. Ele foi lançando sementes na sua vida. Ele foi lançando sementes e você foi recolhendo as sementes. E hoje é tempo de plantar e esperar. Porque eu tenho certeza que elas vão crescer e vão dar grandes frutos através da sua vida. Amém. Então, muito obrigado por sua presença. Gostaria que você falasse algo, fizesse uma oração para todos esses jovens que talvez estão perdidos no mundo, assim como um dia você esteve. Assim como você foi buscar em muitas outras coisas, outras crenças, outros lugares. E eu creio que muitos jovens hoje precisam ouvir o seu testemunho para ver na prática o quanto é importante e o quanto é necessário a gente abrir mão de tudo aquilo que muitas das vezes a gente busca, não é preencher esse vazio, mas não
não preenche. Então deixa aí uma palavra ou faça uma oração aí para esses jovens. É assim, eu vou deixar aqui um versículo mesmo para refletir. Mesmo para refletir uma pergunta profunda. Para os jovens refletirem se será que vale a pena. Eu vou ler isto. Vou aqui abrir a Bíblia. Encontra-se o versículo encontra-se em Mateus 16, versículo número 26. Vou ler. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, ou perder a alma, perder o que é eterno? Isto é para quem estiver a assistir a este podcast, perguntar e será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa paz, perder a nossa vida, perder a eternidade? Eu sei que é complicado. Eu também já estive no lugar das outras pessoas que não acreditavam em eternidade, não acreditavam. Eu sei que muitos pensam que vão subir e que vão para o céu, porque é o que é pregado nos dias de hoje. Verdade. Infelizmente, principalmente aqui em Portugal, na Igreja Católica. Não estou a me referir no geral, mas para algumas pessoas. Então é assim, é complicado. É forte. Então é isso, pessoal. Que vocês possam refletir de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma. Pegou essa visão? Então, com você jovem, ou quem quer que seja, pare e reflita. Não perca mais tempo. Chegou o tempo. Jesus te chama. Não importa os seus pecados, o que você fez, o que deixou de fazer. O que importa mesmo é você dizer sim. Sim para a mudança, sim para Deus. E aí sim, você vai ver uma transformação na sua vida. Aí sim você vai ter esse vazio preenchido por aquele que tudo pode, que tudo vê. E neste momento ele está te vendo aí, refletindo. E está te chamando a tomar uma decisão de voltar e viver. Abrir mão de tudo e segui-lo. Pois tudo o que você precisa, ele tem preparado para ti. Amém? Então Amém. Ficamos por aqui. Muito obrigado por sua presença. Que você volte a contar como foi o seu batismo, não é? Como foi lá a experiência. Porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus quer fazer através da sua vida. Então que você possa permanecer firme e forte na palavra, na igreja. E eu tenho certeza que Deus vai lhe usar como seu testemunho para alcançar outras pessoas. Porque o nosso testemunho é exatamente para isso. Deus muitas das vezes permite que a gente passe por coisas para que quando a gente for evangelizar, quando a gente for falar dele, a gente tenha autoridade. Olha, eu posso te falar disso porque eu já passei. Já passei, exatamente. Então que Deus continue lhe usando, que você possa alcançar outras vidas, muitos jovens, para Deus. Amém? Amém? Então ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Se você ficou até o final, comenta aí, testemunho, alguma coisa aí, para que a gente possa estar vendo e entendendo que a obra de Deus está sendo feita aqui nesse episódio, nesse podcast. Amém? Tchau. Amém. E até a próxima. Tchau!